Olá pessoal, hoje estou gravando esse vídeo para falar sobre o gerenciador de objetos no CorelDRAW, que para muitos é um assunto até complexo, tá? Então, para a gente poder entender primeiro o que é o gerenciador de objetos, vamos falar um pouco sobre o que são objetos em si, o que são camadas, o que são páginas, tá certo? Parece coisa simples, mas vocês vão ver que quando a gente começa a juntar tudo isso aí, acaba ficando um pouco complexo, principalmente para aquelas pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com programas gráficos, como o CorelDRAW, o AutoCAD, né, o Adobe Illustrator, o Photoshop, né, que todos eles trabalham através de um gerenciamento de objetos e um gerenciamento de camadas, tá certo? Então, primeiramente, objetos, isso é bem simples. Tudo que você desenhe, importe, rabisque, faça o que você quiser dentro do CorelDRAW, tá, recebe o nome de objetos. Tá certo? Então, se você pegar aqui, criar um retângulo aqui, ó, tô fora da... se você criar um retângulo aqui, tá? Isso já é um objeto, tá? E ele já vai parar aqui dentro da minha camada, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tá certo? Vou pegar aqui uma elipse, vamos fazer uma elipse, também é um objeto, tá? Então, se vocês analisarem bem, eu tô aqui nessa página, tá? E eu tenho vários objetos distribuídos nessa página, tá certo? Então, eu tenho esse texto aqui em cima, tá? Eu tenho esse outro texto aqui, eu tenho esse elipse, eu tenho esses três desenhos aqui, tá? Então tudo isso são objetos. Ah, mas eu importei um bitmap, não importa, tá? Quer dizer, não importa, não vou dizer. O que eu quero dizer é que ele também, tá? É um objeto, tá certo? É chamado de objeto bitmap, tá certo? Então, objeto é qualquer coisa que você importe ou desenhe aqui no CorelDRAW. Agora vamos falar um pouquinho sobre camadas. As camadas, tá? Existem em cada uma das páginas, tá? Por padrão, você sempre vai ter uma única camada em cada página. No entanto, você pode estar adicionando outras camadas, tá certo? Então, para a gente poder entender bem o que são camadas, é como se você tivesse várias folhas transparentes, tá? Lembrando aquelas folhas de transparência, né, de acetato. Então, você teria assim, vamos supor, eu tenho duas camadas, então eu teria duas folhas transparentes posicionadas ou empilhadas sobre a sua página principal, sobre a sua página, tá certo? Então aqui eu fiz um desenho aqui, eu deixei ele com uma certa transparência, mas eu deixei colorido para vocês poderem visualizar melhor, tá? Então, por exemplo, isso aqui vai representar uma camada, aqui vai representar uma segunda camada e aqui vai representar uma terceira camada, tá? Então, quando você cria camadas, eu posso estar posicionando cada objeto. Por exemplo, vou fazer aqui uma elipse. Essa elipse, por exemplo, vamos supor que eu posicionei ela sobre essa camada vermelha. Posso estar criando, por exemplo, um retângulo e posicionando sobre a camada azul, tá? Só que cada um vai estar dentro da sua camada. E depois, como eles são empilhados, a impressão que dá é que eles são desenhados tudo numa mesma, assim, numa mesma sequência, né? É que um fica sobre o outro, tá certo? E aí vai ser a impressão que é uma coisa única. Na realidade, ele está separado por camadas. Qual que é a vantagem de se trabalhar com camadas, um desenho simples? Nenhum, tá? Basicamente nenhum. Agora, quando você tem assim, desenhos complexos ou tenha muita coisa distribuída numa página, é bom você separar isso em camadas, até para gerenciar é melhor. Porque tem coisas que às vezes eu não quero, eu quero visualizar, mas não quero imprimir, tá? Tem certas coisas que eu, por exemplo, eu quero bloquear, tá? Eu não quero fazer edição em determinado momento, então através das camadas eu posso estar trabalhando dessa maneira, tá certo? Então é muito importante que a gente saiba lidar com essas camadas. E as páginas? As páginas assim é uma coisa mais simples de se entender, né? Porque você, para quem está acostumado a trabalhar com um processador de texto, né? Então você vai tendo uma página, várias páginas, tá, distribuídas no seu documento. O CorelDRAW não é diferente, tá? Então, por exemplo, por padrão, eu tenho uma página. Eu tenho um sinalzinho mais aqui que eu posso estar adicionando mais páginas. Por exemplo, página 2, página 3, ou posso estar excluindo essas páginas, tá? Por padrão, cada página também tem a sua camada. No entanto, eu posso, por exemplo, ter na página 1, 3 camadas, na página 2, 5 camadas, na página 3, por exemplo, 10 camadas e assim por diante, tá? Então, você cria quantas camadas você quiser dentro, né, de cada uma das páginas. E aí começa as coisas começam a complicar, tá certo? Bom, então agora nós vamos... Deixa eu apagar isso aqui. Vamos apagar tudo isso aqui, vamos limpar a área, né? Tá? Então, o gerenciador de objetos é essa janelinha aqui, ó, tá? Nós chamamos de janela de encaixe. Então, essa é uma das janelas de encaixe do CorelDRAW. Existem várias,
certo? Caso ela não esteja aparecendo para você, vamos fechar aqui, ó, só clicar aqui nesse xizinho, fecho todas as janelas de encaixe. Por padrão não existe um atalho, né, uma tecla de atalho para puxar o gerenciador de objetos, então você vai ter que vir aqui, menu janela, janelas de encaixe, gerenciador de objetos. Por padrão, ela vem parar aqui do lado direito, ao lado da paleta de cores do CorelDRAW. Tá? No entanto, se você tiver com essas janelas destravadas, basta você clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para a posição que você quiser para poder trabalhar. Você pode deixar ela solta, ou como você pode prender ela em algum ponto, como agora eu prendi ele aqui abaixo da caixa da janela de propriedades dos objetos, certo? Ou da página. Então, vamos clicar aqui e arrastar, ó. Então, você posiciona ela da maneira que você quiser. Ó. Eu particularmente costumo deixar ele aqui mesmo, tá? Até para não ficar meio perdido depois, tá certo? Mas quem quiser colocar aqui na parte inferior, do lado da caixa de ferramentas, fica à vontade, tá certo? Então tá aqui o que é o gerenciador de objetos no CorelDRAW. Eu deixei um arquivo de exemplo onde eu utilizo várias camadas, tá? Vamos abrir aqui, que é um joguinho de palavras cruzadas, né? Então isso aqui todo mundo conhece, né? Aquele sistema de palavras cruzadas diretas do tipo que vem naquela revistinhas da Coquetel, tá certo? Então aqui está um emaranhado, né? Ó, eu tenho aqui o título, eu tenho as questões, as perguntas e tenho as respostas e outros objetos como seta e o banco, um banco de com algumas respostas, tá certo? Então tudo isso aqui eu dividi isso aqui em várias camadas. Tá certo? Então, por exemplo, se vocês observarem aqui no meu gerenciador de objetos, eu tenho a camada título, a camada banco, a camada setas, camada respostas, camada perguntas, quadro perguntas, tá? Coloquei aqui em branco e quadros, tá? Bom, mas por que você colocou tudo isso aí, todas essas camadas, né? Então, se vocês vão pegar aqui, ó, vou expandir, tem sempre em cada uma das camadas, do lado esquerdo, vai ter um sinalzinho mais que é para você expandir as camadas, tá certo? Para ver o que eu tenho dentro de cada uma dessas camadas. Então, por exemplo, na camada quadros, tá? Eu tenho 2 objetos de curva e um grupo com 176 objetos, tá certo? Vou expandir, ó, são vários retângulos, como vocês podem observar aqui, ó, tá vendo? Certo? Vamos lá. O que seriam essas duas curvas aqui? Seriam 2 objetos de curva. Seria isso aqui, essa barra diagonal aqui. Deve ter mais uma aqui, ó, mais uma barra diagonal, tá certo? Então tá aí, né? Vamos diminuir o zoom. A distribuição das camadas. Título. Tem só um texto, tá? Então provavelmente é só esse texto que está aqui em cima aqui, tá certo? Ó, vou selecionar, ó, só esse texto aqui, tá? Banco seria essas conjunto de algumas respostas que eu tenho aqui, ó, certo? Então tá aí o que é distribuição em camadas. Aí eu pergunto, né? Por que você fez tudo isso aqui? Criou tantas camadas assim, não podia fazer isso aqui numa camada só, tá? Poderia, tá? Com certeza poderia, tá certo? Só que você vai ficar com emaranhado e tudo perdido. E outra coisa, vamos supor, eu já posicionei as respostas, coloquei as perguntas. Logicamente, se eu for imprimir isso aqui, né, ou for publicar isso aqui num PDF, eu não vou publicar as respostas, tá certo? Então o que eu vou fazer, tá? Então, se vocês observarem aqui, em cada uma dessas camadas, vocês vão ter 3 ícones: um zoinho, um olho, que significa mostrar ou ocultar, um ícone de uma impressora, que é ativar ou desativar a impressão e exportação. Quer dizer, olha só o legal, tá? Você pode exportar um arquivo, tá? E se você desativar a impressora, né, ele não será exportado, tá? E tem esse cadeadinho aqui que é para bloquear ou desbloquear as camadas. Então, uma vez que ele está bloqueado, eu não consigo mais alterar nada. Então, por exemplo, aqui no título, vamos começar aqui pelo bloqueio, tá? Bloqueei a camada título. Observe que eu não consigo nem selecionar ele aqui, ó, tá vendo? Eu consigo selecionar os outros componentes daqui, mas a camada título, ela está protegida, ó. Então, isso aqui vai evitar que você acabe editando sem querer, mudando o posicionamento, né, ou excluindo, tá certo? Então é muito importante quando você faz o travamento de uma determinada camada, que você não queira mexer naquele momento. Em qualquer outro momento você poderá estar destravando e editando novamente, tá certo? Vamos lá, para mostrar e ocultar. Então fechou o zoinho, você não está enxergando ele mais, tá? Ele existe, mas ele apenas na visualização. Você não enxerga mais esse componente. Isso aqui é muito útil quando você estiver desenhando e tiver muitas linhas, né?
e essas linhas acabam atrapalhando você, tá? Então o que você faz? Você vai na camada e simplesmente bloqueia, oculta, né, a visualização, tá certo? Vou trazer ele de volta. E aqui, como eu falei para vocês, ó, ativa ou desativa a exportação ou a impressão. Então, se eu clicar aqui, tá? Ele está aqui, ele é editável, tá? Você pode modificar, você pode editar, mas se você tentar, vamos dar um imprimir aqui, ó, vamos colocar visualizar a impressão. Lá, ele não aparece na visualização de impressão, tá certo? Da mesma forma vai acontecer se você exportar isso aqui em PDF, PNG, ele não vai aparecer exatamente essa camada, tá certo? Então isso aqui é muito legal, é muito útil trabalhar dessa maneira, tá? Então agora vocês vão entender exatamente por que eu fiz em várias camadas. Bom, eu não vou entregar isso aqui para as pessoas com as respostas, concordam? Então eu vou só entregar o banco, tá? O título e tudo mais. Então o que eu vou fazer? Simplesmente onde eu coloquei o quadro de respostas está aqui, ó, tá? Então o nosso quadro de respostas está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ocultar a visualização. Pronto, certo? É exatamente isso que eu quero fazer, tá? Também o problema agora que eu vou fazer é o seguinte: quando eu for publicar, eu vou, além de ocultar isso aqui, eu vou também evitar de exportar as respostas, tá certo? Ou imprimir as respostas. Então é dessa maneira que eu vou entregar para a pessoa, tá? Então lá, eu dou um zoom, certo? Então tá certinho agora aqui para a pessoa só responder, tá? Normalmente você tem naquela revistinha também o quadro de respostas, né? Então eu vou fazer o contrário. O que eu vou fazer? No quadro de respostas, eu vou deixar da seguinte maneira. Vamos lá, tirar novamente. Vamos voltar à condição que estava inicial. E agora eu vou mostrar apenas as respostas. Então o que eu vou fazer? Eu vou ocultar o título, ocultar o banco, ocultar as setas, ocultar as perguntas, o quadro de perguntas, tá? E vou deixar só dessa maneira. Ou seja, o que vai aparecer? Só meus quadros de fundo. Em branco aqui, na realidade, seriam esses quadrinhos cinzas aqui, ó, tá? Que seriam onde que estariam as perguntas, tá certo? Tá? E também as respostas, tá certo? Ó. Então agora eu vou imprimir apenas isso aqui, tá certo? Então olha só, vou dar um Ctrl Z aqui, que eu acho que eu mudei alguma coisa de posição, né? Tá? Então olha só a importância de você estar então trabalhando com as camadas. Vamos trazer de volta. Então, como eu falei para vocês, né? A princípio ele parece algo complexo, mas vão observar que trabalhando com as camadas, isso vai ajudar você e muito futuramente nos trabalhos que tem bastante coisa. Principalmente quando você também tem mais de uma página. No meu caso aqui, eu tenho apenas uma única página, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido a utilização das camadas aqui nesse joguinho de palavras cruzadas, tá certo? Vou fechar aqui. Não, salvar, né? Tá? E nós vamos voltar aqui para nossa área de trabalho inicial. Como vocês podem observar, agora no gerenciador de objetos, nessa página ou nesse arquivo, tá? Eu tenho uma única página, tá? E vai aparecer o seguinte, né? Página 1, página principal. Se eu for criando outras páginas, vamos pegar aqui, ó, vai aparecer, ó, página 1, página 2, e eu tenho essa página principal. E aí as pessoas perguntam, né? Como que eu faço para criar camadas? Para criar camadas, você escolhe qual página que você quer trabalhar, ou a página 1 ou a página 2, tá? No meu caso aqui, eu vou criar uma camada na página 1. Vocês vão observar aqui, olha, página 1, camada 1, página 2, camada 1, tá? Essas camadas você pode estar renomeando, tá? Vamos lá, clica no botão direito, depois clica em renomear, tá? E você dá um nome para essa camada. Então é legal você renomear exatamente para você também ficar organizando o gerenciador, tá certo? Senão depois você fica meio perdido também, você vai ter várias camadas aí fica complicado, né? Tá? Então você separa isso aqui, tá? Não precisa clicar com o botão direito não, tá? Se der um clique com o botão esquerdo sobre o nome, tá? Ele já fica editável, tá certo? Então, ó, camada 1 da página 1, camada 1 da página 2. Selecionado, estando dentro da página 1, você pode vir aqui, ó, opções de gerenciador de objetos, nova camada, tá? Então você pode criar uma nova camada aqui. Tá? Como também você pode vir aqui nesse botãozinho aqui de baixo, nova camada, tá? Vamos, por exemplo, na camada 1, tá? Vamos colocar aqui, vamos deixar ele aqui como desenhos,
Tá? Então, dentro da minha camada 1 eu tenho desenhos. Como você pode ver, eu tenho um texto artístico dentro da camada de desenhos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova camada e vamos colocar aqui uma camada texto. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, olha só, tanto por aqui ou por aqui, tanto faz, ó. Tá? Então, eu vou pegar meu texto, clicar, vou arrastar ele para dentro da camada texto. Ó. Então, eu mudei ele de posição. Então, ele já não está mais dentro da camada desenho. Tá? Então, eu posso estar alterando a posição dos objetos dentro das camadas, certo? Então, por exemplo, vou fazer uma elipse. Fiz uma elipse, ela está dentro da camada desenhos. Se eu quiser, eu posso empurrar ela para a camada texto. Uma coisa importante que vocês podem observar também, que agora que a gente está falando sobre camadas, é que dentro de uma camada você tem vários objetos, tá? Existe uma ordenação, tá? Então, por exemplo, ó, o texto está acima da elipse. Então, significa que se eu pegar, vamos pegar o nosso texto aqui, ó, que vinha aqui, ó, o nosso texto, vou deixar aqui ó, a elipse em branco, tá? Que ele estava transparente, tá? Que senão vocês não vão observar o efeito, tá certo? Então observe aqui, ó, o nosso texto está sobre a elipse. Se eu clicar no texto e arrastar ele aqui, ó, eu vou trocar ele de posição, tá? Agora eu vou ter, opa, eu acabei agrupando. Agora eu vou ter uma situação ao contrário, né? Vou jogar ele aqui em cima. Eu tenho a minha elipse sobre o texto, tá certo? Então isso aí é a ordem dos objetos. Então sempre quem aparece na parte superior da camada é que está acima da pilha de objetos, tá? É por isso que aparece às vezes você tem condições de você clicar com o botão de selecionar o objeto, clicar com o botão direito do mouse e vai aparecer assim, ó, ordenar, tá? E quando você coloca em ordenar, vai dar várias opções, por exemplo, para trás da página, para trás da camada, recuar um, na frente de, atrás de, e assim por diante. Então, isso aqui você pode estar fazendo, e também tem as teclas de atalho, né? Shift Page Down, ele vai jogar para trás da camada, né? E assim por diante. Mas você também pode estar fazendo isso aqui através do gerenciador de objetos. Então, é só clicar e arrastar para a posição que você quiser, tá certo? Vamos voltar a nossa elipse para a camada de desenho, tá? Agora são, e olha só. O que vai acontecer agora? Como a minha camada texto está acima da camada de desenho, então eu tenho texto sobre o desenho. Mas se eu inverter, agora eu tenho minha camada de desenhos acima da camada de texto, como vocês podem observar também, tá? Então tá aí como é que a gente trabalha aí com o posicionamento dos objetos e dentro das camadas, a ordem dos objetos nas camadas, tá certo? Então viram que é muito simples vocês criar e renomear as camadas. Por fim, agora uma coisa interessante. Cada camada ele vai vir com um quadrinho aqui colorido. Não sei se vocês podem observar, né? Então, por exemplo, todas as camadas que eu estou criando aqui, ó, ele vem em preto, tá? Por que ele vem esse preto aqui? O que vai mostrar esse preto aqui? Vocês vão ver que isso aqui é muito legal quando eu vou usar o modo exibir. Quando você vai vir aqui no modo exibir aramado, ou aramado simples ou aramado, né? Olha só, ele fica preto. Tá certo? Vamos voltar, exibir normal. Opa, normal não, aperfeiçoado, tá? Mas eu posso estar mudando esse quadrinho aqui dessa camada. Então você clicar aqui com o botão direito em cima dele, vamos vir aqui em propriedades, tá vendo que ele tá preto? Tá? Então ele tá tipo camada, ele é visível, imprimível, ele é editável. Vamos mudar a cor, vamos deixar ele aqui, ó, um azul, tá? Seleciono ele, esse azul aqui. Deixa ele mudar aqui, pronto, dá um enter, tá? Ele vai ficar com essa cor aqui agora. Vou dar ok. Vocês viram que aqui no nosso desenho normal, né, ele não deu diferença nenhuma, mas pode observar que ele já não, a camada de desenhos já não é mais preto, tá? Ele tá verde. A minha camada texto continua preto. E agora, se eu vim aqui em exibir aramado, observe o que vai acontecer. Olha lá, não sei se você consegue perceber, eu deveria colocar em vermelho, tá? Mas o meu texto está em preto, tá? E o objeto que está dentro da camada de desenhos, tá? Ele já ficou exatamente nessa cor. Vamos exibir, aperfeiçoado. Vamos tentar mudar aqui, ó. Vamos lá, propriedades. Vamos de novo. Só que vamos colocar um vermelho aqui para vocês perceberem bem. Dá enter, ok. Agora vamos lá, exibir aramado. Então é onde que você tem que é chamado aramado colorido, né? Então basta vocês trocarem aramado simples. Vamos voltar aqui para o aperfeiçoado, trocar a cor da exibição aqui, tá certo? Vamos deixar ele como padrão, propriedades.
Vamos deixar ele como preto mesmo. 0, 0, 0, acho que estava 100. Vamos dar um Enter, tá? Ele volta para o preto aqui, tá certo? Então, isso aqui também é legal, né? Porque às vezes você quer identificar alguns componentes na exibição do aramado, tá? Isso facilita também vocês acharem determinados objetos dentro de um emaranhado de linhas, tá certo? Mas é opcional, como eu falei para vocês. Tudo que vocês fizerem dentro do gerenciador de objetos é questão de organização, tá? E para facilitar a vida, não para atrapalhar, tá certo? Se você tem dificuldade de trabalhar com gerenciador de objetos, deixa ele quieto, tá? Mas para quem trabalha no dia a dia, isso aqui é muito útil mesmo, tá certo? Bom, agora vamos falar uma outra coisa que bate muita gente. Eu tenho aqui em cada uma das páginas, tá, a página das linhas guias, a camada da linha guia. Se vocês observarem, ele não é imprimível, tá? E acontece o seguinte: às vezes a pessoa seleciona sem querer a linha guia e depois quer criar um objeto dentro da camada da linha guia. Por exemplo, eu criei um retângulo, tá? Só que esse retângulo foi parar dentro da camada da linha guia. E uma observação: não é imprimível. Tá? E observem que a cor de exibição aqui é azul, tá? Ah, mas espera aí, eu fiz um retângulo e ele ficou azul. Vou tentar passar ele para preenchimento no vermelho. Ele está preenchido, como vocês podem observar aqui no gerenciador de objetos, tá? Mas aqui não aparece, tá? Ah, eu vou colocar aqui verde. Ele é um retângulo vermelho com um contorno em verde. Só que aqui eu continuo tendo sem preenchimento e em azul. Simplesmente por quê? Porque a exibição aqui, gente, tá azul. E você jogou o seu objeto dentro da camada da linha guia, tá? Ah, mas como é que eu resolvo isso aqui? Bom, traz ele aqui para dentro da sua camada texto ou para a camada de desenho. Pronto, tá aqui. Certo? Então, às vezes a pessoa acaba desenhando sem querer dentro de uma camada, por exemplo, que não deveria ser desenhada, certo? O que seriam outra coisa também que costuma bater? Página principal. Pô, mas o que é essa página principal? Eu tenho duas páginas. Tem a página 1, página 2. E aparece aqui um raio de uma página principal. Gente, nessa página principal é onde você vai ter as linhas guias para todas as páginas, a sua área de trabalho e a grade do documento. Tá? Então, por padrão. Né? Isso aqui, por exemplo, a grade de documento, a única coisa que você pode alterar, tá? Olha lá, é só a visualização. Você não pode desbloquear, você não pode imprimir a grade de documento, mas você pode ocultar ou posso deixar invisível a minha grade de documento. Eu particularmente não gosto de trabalhar com essa grade, tá? Então eu deixo ele oculto, tá? Já a área de trabalho, você pode fazer a visualização ou não, ativar a impressão, olha só, ou como bloquear a área de trabalho, tá certo? Linhas guias, mesma situação. Eu posso ocultar as linhas guias, ativar ou não a impressão. Se você desmarcar isso aqui, quando você puxa as linhas guias, olha só, tá? Aqui eu coloquei a linha guia, está dentro da minha página, mas eu podia essa linha guia, ela poderia estar dentro da página principal. Ela vai sendo na página principal, ela vai refletir em todas as páginas. Então, por exemplo, estou na página 1, mas se eu vim aqui na página 2, ele está aqui, ó, tá vendo? Tá? Linha guia está em azul, tá? Você pode trocar essa cor da linha guia também no gerenciador de objetos sem problema algum, tá? Ah, mas eu não quero essa linha guia na página 2. Então tudo bem, pega essa linha guia que você puxou aqui e volta para a guia da página 1, tá certo? Quando você vir para a página 2, essa guia não existe, tá? Ela só existe na página 1, tá? Isso aí foi até uma pergunta que fizeram para mim outro dia no grupo, né? Como é que eu poderia criar várias linhas guias, sendo que uma estava atrapalhando a outra na visualização, porque a pessoa tinha várias páginas. E cada página tinha um posicionamento de linha guia. Então basta você desenhar as linhas guias dentro de da página e não da página principal. Tá? Então desenhou na página principal, ele vai reverter para todas as demais páginas. Tá certo? Uma outra coisa que às vezes a pessoa apanha. Vou excluir a página 2. Excluir página, estou só com a página 1. Tá? Então eu tenho aqui, ó, uma elipse, tá? Desenhado aqui. Vou fazer o seguinte agora. Vamos pegar um retângulo, vamos desenhar um retângulo. Como vocês podem observar, ele desenhou dentro da minha camada da linha guia novamente, tá vendo? Por quê? Porque ele estava selecionado. Então vou pegar, arrastar ele e jogar ele para cá, tá? Então sempre que você vai trabalhar, seleciona primeiro antes de você criar o objeto. Então às vezes você deixa selecionado aqui a linha guia e desenha, ele vai parar lá dentro da camada da linha guia, tá? Então nosso retângulo está aqui na página 1. Observe que ele está dentro da área de trabalho. Eu vou trazer ele agora para o lado de fora da página, tá?
Por enquanto, como eu tenho uma página só, ele aparece dentro, né, da minha camada desenhos na página 1. Agora, olha só o que vai acontecer quando eu clico aqui para criar uma nova página. Quando eu jogo uma nova página, vocês estão vendo um retângulo aqui, não estão? Ou seja, por que esse retângulo veio parar na página 2, sendo que eu desenhei ele na página 1? Então vamos lembrar, você não desenhou ele na página 1. Na realidade, você desenhou ele distribuindo na área de trabalho. Então ele vai estar aqui e vai estar aqui também. Se você criar uma terceira página, ele vai estar aqui também, tá? Porque você fez ele fora da área de trabalho. A partir do momento que você fez fora da área de trabalho e tem mais de uma página, esse retângulo vem parar aqui, ó, na página principal. Tá certo? Então, mas então vamos fazer o seguinte, vamos tirar ele daqui e vamos trazer ele para cá, tá? Quando você vai para a página 2, ele já sumiu, não está mais refletindo na página 2. Tá certo? Então isso aqui também foi uma outra pergunta que fizeram outro dia, né? Falaram assim, pô, mas eu estou desenhando e está aparecendo esse desenho em todas as páginas. Porque você está desenhando fora da página, tá? E ele, logicamente, vai ser sendo distribuído na página principal. Esse recurso aqui é um recurso muito útil dessa página principal, né? Vamos supor que eu quero fazer assim, um documento que tenha 10 páginas. Vamos pegar aqui 10 páginas e eu quero, né? Imagine que isso aqui, ó, vamos fazer aqui uma estrela. Uma estrelinha comum aqui, ó, vamos deixar ele amarelo. Vamos supor que essa estrela minha aqui seja meu logotipo, tá? Eu quero que esse logotipo esteja posicionado nesse local aqui, perdão. Aí eu tenho 10 páginas do documento, tá? Eu quero que esse logotipo esteja posicionado aqui em todas as 10 páginas. Então, qual vai ser a jogada, tá? A jogada vai ser, em vez de eu colocar isso aqui, cria a página 2, copia e cola, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algo mais eficaz. Eu vou jogar ele dentro da página principal. De que maneira? Seleciona a página principal aqui, ó, né? Na página principal. Vem aqui, nova camada principal. Observem que todas as páginas, tá? Eu poderia fazer só na páginas ímpares ou só nas páginas pares depois, mas todas as páginas. Pronto. Vou colocar aqui logotipo. Pronto. Joguei aqui o logotipo. Então eu criei uma camada logotipo. Ele é visível, é imprimível, tá? E está editável, tá? Então vou pegar minha estrela, que está aqui, e vou jogar ele aqui para dentro dessa camada. Pronto. Joguei aqui para dentro dessa camada, vamos para a página 2, está aqui. Vamos criar uma terceira página, está aqui, tá? Então tudo isso que você colocar dentro da página principal, ele vai ser revertido em todas as demais páginas. Bom, gente, o assunto está encerrando por aqui, tá? Tinha mais coisas para falar sobre o gerenciador, mas eu acho que as mais importantes são essas informações. Se vocês quiserem pegar mais detalhes, né? Você pode clicar aqui, ó, mostrar propriedades do objeto. Ele vai colocar retângulo, ele vai mostrar aqui a cor de contorno, cor de preenchimento, coisa assim, tá? Mas, como eu falei para vocês, eu acho que o mais importante do gerenciador de objetos foi isso que eu comentei com vocês. Espero que vocês tenham entendido, gostado, e ficar alguma aresta, alguma dúvida, procure a gente lá no grupo Corel Draw Brasil. Tá ok? Até mais.